Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo um vídeo bem caseiro mesmo. Isso aqui, até os ruídos das motos vão aparecer aqui. Mas vamos lá. Eu estava conversando esses dias aqui com umas pessoas, são os irmãos, e a conversa girava em torno da expulsão de Satanás do céu, né? E aí o irmão perguntou, a irmã perguntou, por que que Deus não destruiu Satanás ali no momento da sua rebelião? Ao que o irmão disse assim, não, eu tenho uma resposta para isso. É que como o Satanás havia plantado uma semente ali ruim no coração dos anjos, então era um risco Deus destruir Satanás, porque os anjos poderiam entender que realmente Satanás estava certo, que Deus seria tirano mesmo, um tirano, tá? Porque a gente sabe que ninguém sabe na verdade qual foi o teor da conversa de Satanás, né? Mas é que o que se sabe é que ele foi expulso, e em Isaías capítulo 14, do versículo 11, vai falar algumas coisas que nos dar um norte do que exatamente aconteceu ali para Satanás ser expulso do céu. E tem mais uma coisa, nós só vamos entender por que Satanás não foi destruído naquele momento se nós entendermos qual foi o motivo da sua rebelião. E eu já estou aqui com o texto preparado, nós vamos à leitura do texto para nós poder desvendar aqui essa questão, esse mistério, amém? Que não é nenhum mistério. Vamos à leitura. Está derrubada até o Seol a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos. Muito bem, tem um outro texto que diz que a vaidade dele subiu mais ou menos assim, que o orgulho dele, a soberba dele subiu até o coração dele, né? Entrou para o coração dele. Então, aqui pelo que o texto nos diz, Satanás se rebelou contra Deus porque ele queria o seu próprio trono, né? Ele não queria viver sobre o domínio de Deus. E então nós concluímos que a orgulho, aqui tem algumas coisas envolvidas aqui: o orgulho, a soberba, a ambição, né? A vaidade, ele também tipo quis usurpar o trono de Deus, né? Ele quis ser semelhante a Deus. Então foram essas coisas e tudo culminou com a vaidade, né? Para você ver o risco da vaidade. A vaidade leva a pretensão, leva a pretensões ruins, a vaidade leva a cobiça, que também foi um dos pecados de Satanás aqui. Então, deixa eu dizer para você. Então, nesse caso, nós entendemos que o problema de Satanás foi o orgulho, né, e a vaidade. Resumindo tudo isso, nós teremos aqui o orgulho e a vaidade. Então, se nós pensarmos o seguinte, Satanás, ele queria se igualar a Deus. Isso porque ele se achava um Deus, né? Ele se achava um Deus, então ele quis ter o seu próprio trono. Nós vamos deixar um pouquinho aqui esse comentário e vamos pular agora para um outro comentário. Depois nós vamos voltar para essa questão aqui da expulsão, né? Agora nós temos que entender o seguinte. Vamos pensar numa situação. Quer dizer que Satanás não foi destruído, porque se ele fosse destruído, iria colocar dúvida no coração dos outros anjos a respeito da justiça de Deus? Será que foi isso mesmo? Primeiro, que nós temos que também entender a questão do valor da fé, né, no nosso relacionamento com Deus. O valor da fé no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ler então aqui sobre fé. Vamos falar sobre a fé para a gente poder entender essa situação aqui.
vamos falar sobre fé. Nós vamos então para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, cadê Hebreus? Cadê, meu Deus? Hebreus, Tessalonicenses, Hebreus 11. Tá aqui, Hebreus capítulo 11. Diz assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Eu pergunto, os anjos vivem próximo de Deus? Claro. Então vamos lá. Se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o texto está dizendo aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo... Vamos buscar aqui o texto, Romanos 14... Cadê você, Romanos? Cadê você? Fiquem aí comigo, por favor. É muito importante. Romanos 14. Ô, gente, cadê o Romanos 14, gente? Eu quero... Aqui, tá aqui. Romanos 14. Tá aqui o texto, ó. Versículo 23. Vamos à leitura. Mas aquele que tem dúvidas, se comer, está condenado. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, qualquer coisa que você pretende fazer, se você não tiver fé, você já está cometendo pecado. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a ausência, né, da convicção em Deus e nas coisas de Deus, no seu poder. Então, quando você está com fé, com dúvida, viu, gente? Não vamos atrapalhar as coisas. Se você está com dúvida, você está botando em xeque, né, a existência de Deus, a providência dele. Então, você já automaticamente já está pecando. O que eu quero dizer com isso? Que se Satanás, se os anjos, eles estivessem ali com alguma dúvida a respeito de Deus, se Satanás tivesse realmente conseguido o seu ideal de colocar dúvida naqueles que ficaram do lado de Deus, né? Então, nada mais poderia ser feito por eles. Porque Deus não trata, é importante que você entenda o seguinte, Deus não trata os anjos como trata os homens. É diferente. Para nós há perdão, para os anjos não há perdão, viu? Por quê? Porque a nossa condição é inferior à condição dos anjos. Nós vivemos aqui, acreditamos em Deus pela fé. Eles convivem lá, eles conhecem, eles veem Deus, assistem diante de Deus. E eles são seres, né, espirituais. Então, se eles pecar, não tem salvação para eles. É por isso que não teve salvação para Satanás. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se os anjos tivessem ficado com dúvida, eles estariam pecando, porque eles estariam colocando em xeque, né, o caráter de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a existência de Deus, tudo. Então, automaticamente, eles já não eram dignos de estar ali no céu. Então, quando alguém diz assim que Satanás foi expulso do céu, aliás, que Deus não destruiu Satanás porque ele não queria colocar dúvida no coração dos anjos, ou que não queria alimentar uma suposta dúvida no coração dos anjos, isso é conversa, né, que não tem anexo nenhum com a verdade. Imagine alguém convivendo lá no céu com dúvida de Deus, com dúvida do caráter de Deus, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que aqueles que ficaram do lado de Lúcifer, esses, né, é porque já tinham se decidido de fato ficar do lado de Satanás. Agora, os que ficaram do lado de Deus, esses não tinham dúvida alguma do caráter de Deus, não tinham dúvida alguma, né, da justiça de Deus. E não tinham dúvida também da pretensão de Satanás. Então eles ficaram, tipo aquele evento que aconteceu ali em Levítico, lá na trajetória do Egito não, rapaz, do deserto. Quando os homens adoraram a imagem e a escultura, que Moisés diz assim, quem fica do lado de lá e quem fica do lado de cá? Aí ficaram muitos do lado, né, continuaram na prática do erro, e outros foram para o lado de Moisés, inclusive a tribo de Levi.
E aí foi ordenado que aqueles que passassem para o lado de Moisés matassem os outros. Então, ali, naquele momento, já tinha ficado decidido quem ia ficar do lado de Deus e quem ia ficar do lado do diabo, né? Então, irmãos, agora nós vamos entender por que então que Satanás não foi destruído. Já que não foi por causa da dúvida, porque Deus não tinha nada que provar nada para os anjos. Deus não precisava provar nada para os anjos, queridos. Então, por que então será que nós temos uma resposta para o fato de Deus não ter destruído Satanás ali no momento? Temos sim. Agora nós vamos voltar lá para o início, né? Que eu disse que iria voltar. Você lembra que eu falei que o problema de Satanás era a vaidade, a pretensão, a soberba, né? A usurpação. Ele quis ser igual a Deus, quis a glória de Deus. Então eu acredito que Deus entendeu o seguinte, Deus entendeu da seguinte forma: se eu destruir Satanás, na verdade ele vai morrer como um herói. Por quê que ele vai morrer como um herói? Porque ele me enfrentou. E você sabe, eu gosto muito de fazer essa comparação. O segredo não está no fato de você perder, e sim para quem você perde. Por exemplo, dois fuzilistas vão lutar, né? E tem aquele que está defendendo o seu cinturão, ele é um campeão mundial, e ele está defendendo o seu cinturão. Então eu pergunto, aquele que desafiou o campeão, se ele ganhar do campeão, essa derrota do campeão vai ser vista como algo realmente vergonhoso, porque o campeão perdeu para o desafiador. Porém, se o desafiante ele perder para o campeão mundial, ele perdeu. Mas essa derrota ela não foi vexatória, porque ele perdeu para alguém que é bom. Ele perdeu para alguém que é detentor do título. O que eu quero dizer com isso? Se Deus destrói Satanás, ali no ápice, no momento, então, Satanás, mesmo sendo destruído, iria ser destruído como um camarada que perdeu para alguém que é superior a ele, né? Alguém que é o todo-poderoso. Então Deus disse assim: de qualquer forma eu estarei, né? Eu estou só conjecturando quando eu digo que Deus disse assim, né? Então, digamos que Deus pensou o seguinte: se eu destruir ele agora, ele vai ser destruído, mas vai ser destruído como um herói, porque como um ser corajoso, né? Porque foi destruído pelo Todo-Poderoso. Ele enfrentou o Todo-Poderoso. Então Deus disse: não, eu não vou alimentar essa vaidade dele não, né? Lembre-se que o que fez ele cair foi a vaidade. O que acontece? Deus diz assim: vou destruir ele, mas antes eu vou humilhar ele. Deus pega, transfere a guerra, aquela confusão que aconteceu lá no céu, para a terra, e Deus vem e faz o homem, né, do pó da terra. O homem foi feito de quê? Do pó da terra, né? Inclusive, tem uma coisa, um texto aqui que eu quero ler para vocês. Deixa eu ver aqui, que é o de... cadê, meu Deus, o texto? Hebreus 2,7. Vamos ver aqui, ó. Hebreus 2,7. Esse texto aqui ele é importante também, viu? Vocês querem ver aqui? Timóteo, cadê Hebreus? Cadê Hebreus? Hebreus 2,7. Me ajudem aí. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 7, eu não vou conseguir procurar aqui, mas lá é dito, né, que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. Eu estou aqui com o texto aqui, ó. Diz que Deus fez o homem menor do que os anjos. Agora veja bem, vamos analisar toda essa questão, se o pecado de Satanás foi a vaidade e o orgulho, então se Deus não quis dar para ele a canja de ser destruído pelo ser supremo, no caso Deus, e Deus agora faz o homem, da onde? Gênesis capítulo 3, versículo 19, porque és pó, porque do pó foste tomado, portanto és pó, e ao pó do pó vieste, ao pó tornarás. Então o homem foi feito do pó. Hebreus 2,
Versículo 7 diz que o homem é menor do que os anjos. Então Deus ele começou então uma batalha, não diretamente, mas ele, para humilhar Satanás, ele criou o homem do pó da terra, que é menor do que Satanás, para que através do homem, através da igreja, através daqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, né, Satanás seja destruído. Porque desde que essa luta foi transferida para a terra, todos os que Deus levanta, né, Satanás tenta derrubar e algumas vezes derruba alguns, e Deus vai separando a semente, separando a semente. O importante é que no final das contas, porque o intuito de Satanás nessa guerra, é mostrar para Deus que ele se iguala a Deus, né, como foi lá no começo, e que ele pode sim interferir nos planos de Deus, e que ele pode manipular a vontade de Deus, e para isso ele tenta todos os dias derrubar a igreja, destruir a vida do cristão, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, é como se Satanás, a pretensão dele fosse que ele destruir a igreja, para dizer assim, olha, viu? Tentou me humilhar, botando o homem que é barro para lutar comigo, mas olha, eu destruí o homem, entendeu? Mas não será assim, porque a Bíblia diz que a igreja triunfará. Jesus fala lá nos evangelhos, ele diz, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 8 e 9, você vai lembrar que Paulo está dizendo lá, que ele combateu o bom combate. Está vendo aí como a igreja está no combate? E ele diz, terminei a carreira, né? Ele disse que conservou a fé. É isso que a igreja tem que fazer, conservar a fé. E ele vai dizer, né, que desde agora, daquele momento que ele iria morrer, ele iria estar guardado, e a coroa esperando, ele iria estar dormindo, né, selado, aguardando no túmulo o galardão que Deus vai trazer para ele, não só para ele, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Então, quando lá é falado de galardão, quando a Bíblia, em vários lugares, inclusive em Apocalipse, diz muito ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E vencer o quê? Vencer uma luta, uma guerra. Efésios 6, do 10 em diante, diz que nós estamos lutando contra as potestades, contra os principados. Então, essa luta que começou no céu foi transferida para a terra. E agora envolve nós, os seres terrenos. E no final das contas, a igreja irá vencer, irá triunfar, segundo Paulo, né? Irá triunfar a igreja. Jesus também disse, eu falei agora há pouco, que a igreja vai triunfar. Então, quando Jesus vier, ele vem para buscar a sua igreja, Satanás vai ser destruído, como está lá em Tessalonicenses, em Apocalipse também. E aí o que é que acontece? No final de tudo isso, quando Satanás for destruído, aí ele foi destruído, mas a vergonha dele não foi só por ele ter sido destruído, mas por quem ele foi destruído. Foi destruído pela igreja, através do poder de Deus. Entendeu? Claro que a igreja, por si só, ela não vence Satanás, não vai vencer. Mas pelo poder de Deus dado à igreja, a igreja vai triunfar sobre Satanás. Então, Deus fez todo esse plano para que a morte de Satanás não fosse só uma morte, que fosse encarada como uma morte heroína, enfrentando o próprio Deus. Eu disse, eu vou mostrar para ti que tu não é nada não, tu vai perder pro pó, tu vai perder pro barro, pra poeira. Se tu tá perdendo pra poeira, quanto mais para mim. E no final das contas, Deus virá buscar a sua igreja, irá destruir Satanás, suas pretensões, seu orgulho, sua soberba, juntamente com seus anjos. Ok, meus queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se sempre, nós estamos numa batalha ferrenha contra os principados e as potestades. Vamos nos revestir de todo o poder de Deus, de toda a couraça da justiça, para que possamos resistir os dias maus. Ok? Um abraço do pastor Denis. A paz do Senhor. Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E também que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. A paz do Senhor Jesus.